Graça e paz para você que mais uma vez está me permitindo entrar na sua casa através das suas redes sociais. Muito obrigado porque você tem me dado a sua atenção todas as vezes que eu coloco um vídeo novo aqui no YouTube. Eu desejo que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo a esse canal aqui no YouTube. Esse é o canal Escritor Márcio Ribeiro. Toda sexta-feira tem um vídeo novo para você, para que a sua vida seja edificada, para que você adquira conhecimento da palavra de Deus. Então vamos lá. A mensagem de hoje é a ofensa de Ananias e Safira. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do 1 ao 11. Esse é o texto que nós vamos usar para trazer uma palavra que vai com certeza trazer bênçãos para a sua vida. Você tem visto os vídeos aqui no YouTube, mas não está inscrito ainda no canal? Eu quero te convidar a se inscrever, clicar no sininho, porque aí você vai receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Deixe o seu like no vídeo para que você possa dizer que você gostou do vídeo. O like, ele sinaliza que você gostou do vídeo, que você gostou do conteúdo. E isso sinaliza para que o YouTube ele aumente o alcance do vídeo. Deixe o seu comentário também. O seu comentário é importante, mas que seja um comentário importante, que seja um comentário relevante, que seja um comentário que realmente seja construtivo. E compartilhe o link nos seus grupos e nas suas redes sociais. Compartilhe o link desse vídeo. Vamos lá. Então eu quero dizer para você qual vai ser o roteiro do vídeo. Eu vou fazer um anúncio dos meus livros, cada um deles. Eu vou falar algo sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana. E vou entrar com o conteúdo da mensagem. Então eu te convido a ficar aqui até o final, que eu tenho certeza que tem muita coisa legal aqui nesse vídeo para que você seja abençoado, seja edificado. E eu estou deixando aqui nos comentários, mais uma vez, o link da minha landing page. Quando você clicar no link, você vai acessar a sinopse de cada um dos meus livros. O Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Cuide bem da sua carreira profissional. De Lodebar para o Wonderland. O dinheiro nosso de cada dia. Você, através do link da minha landing page, que está aí nos comentários, você vai entrar nas livrarias nas quais estão comercializados os meus livros e vai fazer a sua compra, tá bom? Mas se você quiser comprar diretamente comigo, você vai clicar no botão do WhatsApp. É só você clicar aí, ó, no link da minha landing page, você vai ter tudo isso, inclusive o meu WhatsApp. Me chama lá. No meu WhatsApp, a forma de pagamento é Pix. O preço de um livro, R$30, mais R$20 da taxa de entrega. Ah, eu quero comprar 2 que eu vou dar de presente para alguém. Uma boa ideia que você pode fazer. Livro é o melhor presente que você pode dar para alguém nesse Natal. Nós já estamos chegando no final do ano. Livro é uma riqueza imensurável que você pode compartilhar com alguém, tá? Você vai compartilhar cultura. Você vai presentear alguém com cultura, com sabedoria, com conhecimento. E isso é super importante, isso é uma riqueza. Então, porque eu vou comprar 2 livros que eu vou dar um de presente. Beleza, R$50, R$25 cada um, tá? Mais 20 da taxa de entrega. Quero comprar 3, que eu vou presentear mais de uma pessoa. Beleza, R$70, 23 e 33 cada um, mais os 20 da taxa de entrega. Eu quero comprar mais. Me chama no WhatsApp que aí eu vou te passando os valores, tá? Direitinho ali, a gente vai calcular ali os valores bonitinho para você poder ter acesso e comprar, entendeu? Comprar para você presentear. E é essa a ideia, entendeu? Aí você pode mesclar. Eu tenho 3 livros, 3 títulos em versão impressa. De Lodebar para o Wonderland, Cuide bem da sua carreira profissional e Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Então, dito isso, fica aqui até o final, que tem muita coisa ainda para você. Desejo que Deus abençoe sua vida.
Vem comigo. Você que está vendo esse vídeo numa plataforma de vídeos curtos, já que eu posto ele em vários, você sabe que toda sexta-feira começa uma série nova. E daqui a pouco você vai ter acesso, você continua assistindo esse vídeo agora, e você vai aí no perfil que você vai ver os vídeos da série nova de mensagens, que é a ofensa de Ananias e Safira, tá? A ofensa de Ananias e Safira. Mas, enquanto isso, eu vou trazer para você aqui, ó, meu novo livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. O melhor presente para você dar para alguém nesse Natal. O melhor presente para você dar para quem você ama. Por quê? Porque você vai compartilhar conhecimento espiritual que tem aqui nesse livro. Você vai compartilhar um conteúdo edificante, um conteúdo abençoado, para você trazer um despertamento para essa pessoa a quem você está pensando em presentear. Você vai comprar esse livro para você mesmo se alimentar espiritualmente, ser edificado espiritualmente, com todo o conteúdo que eu tenho aqui. Qual é o primeiro capítulo? O que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos? Qual o segundo capítulo? Quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares? Qual é o terceiro capítulo? Por que os nossos olhos são o espelho da alma? Qual é o capítulo 4? Por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? Todos esses capítulos, eles têm conteúdo edificante para a sua vida. Eles têm assuntos super importantes. Por exemplo, no capítulo 1 você vai aprender o significado de não colocar coisa má diante dos nossos olhos. O que é isso? Eu te respondo lá. No segundo capítulo, você vai aprender sobre os critérios que nós devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares. E que coisas mais são essas? Você vai ver lá no capítulo 2. Eu dou detalhes. Capítulo 3 você vai aprender por que os nossos olhos são o espelho da alma. Você vai entender que tudo aquilo que nós nos alimentamos reflete na nossa vida. Quando nós nos alimentamos, o alimento material, o alimento físico, se nós comemos uma comida saudável, nós vamos ter uma vida saudável. Se nós comemos alimentos que não são saudáveis, nós vamos ter problema de saúde. Isso pode vir no curto prazo, no médio prazo ou no longo prazo, mas virão. Se nós temos um estilo de vida, atividades físicas, coisa e tal, nós vamos ter uma qualidade de vida melhor. Se somos sedentários, nossa qualidade de vida vai ser pior. Na vida espiritual é a mesma coisa. Com relação às famílias, a nossa vida ali em família é a mesma coisa. Aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. Se nós nos alimentamos de coisas boas, de leitura edificante, de palavra de Deus, de oração, de conversas edificantes, porque o capítulo 4 você vai aprender por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares, que tipo de amizade nós temos. Então, o que acontece? Então, quando nós entendemos isso, nós nos alimentamos espiritualmente da forma correta, nós vamos ter uma vida espiritual saudável, nós vamos ter uma vida familiar saudável, nós seremos pessoas melhores. Agora, se nós nos alimentamos daquilo que não presta, em termos de tudo, em termos de TV, de streaming, de internet, com certeza isso vai se refletir na nossa vida. Seremos pessoas piores, com certeza. Então é sobre isso que eu falo aqui no livro Avivamento. Onde ele começa, como alcançá-lo. É só você clicar aí na landing page, acessar as livrarias nas quais você vai comprá-lo. Está disponível em amazon.com.br, estantevirtual.com.br, extra.com.br ou umlivro.com.br. Ou, se você preferir, me chama no WhatsApp. Lá você pode comprar diretamente comigo. Vai comprar um exemplar? R$30 mais 20 da taxa de entrega. Vai comprar dois? R$50, 25 cada um, mais 20 da taxa de entrega. Vai comprar 3? R$70, 23 e 33 cada um, mais os 20 da taxa de entrega. Vai comprar mais de 3? Me chama lá, tá? Que eu te passo os valores. Tá certo? Então, tá aqui. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. O melhor presente para você dar para alguém nesse Natal. O melhor presente para a sua própria vida. E que Deus te abençoe
e que você tenha uma excelente leitura. Vamos passar para o próximo livro? Cuide bem da sua carreira profissional. É um livro que eu trato de todos os aspectos da vida profissional. Eu falo desde a elaboração do currículo até planejamento, de aposentadoria, coisa e tal. Passo por dinâmica de grupo, marketing pessoal, apresentação pessoal, entrevista de emprego, etiqueta corporativa. E aqui eu quero destacar um capítulo muito importante para você. Eu quero pegar uma reportagem que eu vi por esses dias e que com certeza você vai entender, porque eu falo sobre esse assunto aqui no livro, tá? Quando eu tenho para você aqui no livro um capítulo específico sobre desemprego estrutural e planejamento de carreira, eu falo sobre estudo, de como você deve voltar ao banco de aula, estudar, se aperfeiçoar, fazer cursos e se planejar, tá? E eu falo também sobre a questão do plano B, quando a sua carreira é instável ou quando a sua carreira tem prazo de validade. Então, em cima desses dois capítulos, eu vou trazer um assunto aqui para você. Vou falar de um jogador bem conhecido, Mastriani, Gonzalo Mastriani. Ele é um jogador que é um atacante, ele já jogou em clubes como o América Mineiro, Atlético Paranaense, e hoje ele está jogando no Botafogo, ele está emprestado ao Botafogo. Ele é um uruguaio de 32 anos e que já está planejando seu encerramento de carreira. Por quê? Como eu acabei de falar, ele já está com 32 anos, ou seja, a carreira dele já vem numa espiral descendente, é normal. Antes que você queira militar com relação ao negócio de dizer que eu estou fazendo etarismo, não, eu não estou fazendo etarismo. Etarismo é ser preconceituoso, até porque seria ridículo eu com quase 60 anos fazer etarismo. Seria bem ridículo, bem esquisito eu, com a cabeça branca, quase 60 anos, praticar etarismo. Mas o que eu estou falando é de uma profissão que tem prazo de validade. Todo mundo sabe que jogador de futebol é uma profissão que tem prazo de validade. Por quê? Porque a idade pesa, ainda mais no futebol de hoje, que é um futebol veloz, rápido, violento, tá até mais violento do que no passado. Mas é um futebol veloz, ágil, então a idade não permite mais que um jogador faça certos movimentos, não tem jeito, é inevitável. Quando é um cara que se cuida, tipo um Cristiano Ronaldo, ele até consegue jogar em alto nível, até uns 40 anos, coisa e tal, ok. Um cara que nem o Fábio, que é goleiro, é um cara que já está com 45, ok, mas é um cara que desde o princípio se cuidou e está numa posição que de certa forma facilita um pouco a longevidade. Tá? Mas, no geral, é uma profissão que tem prazo de validade. Então o Mastriani, com 32, já entendeu que ele está numa descendente profissional. No Botafogo, inclusive, ele quase não é nem utilizado. Dificilmente ele vai ficar para 2026. Ele deve ser devolvido ao Atlético Paranaense, já que ele é um jogador que está emprestado ao Botafogo. Então, o que ele decidiu fazer? Decidiu fazer cursos para se preparar para ser diretor de futebol. Ele já está planejando encerrar a carreira, e já está se preparando para encerrar a carreira daqui a alguns anos, mas já com o diploma na mão para pleitear uma vaga para ser diretor de futebol. Em algum clube da preferência dele, algum clube que dê essa oportunidade para ele. Ou seja, ele não vai esperar a carreira dele acabar, não receber mais convite para jogar, e aí procurar ver o que vai fazer da vida. Não, ele está se planejando antes. E é sobre isso que eu falo aqui no livro. Eu tenho 2 capítulos nos quais eu passo por esse tema. O capítulo Desemprego Estrutural versus Planejamento de Carreira, eu trago isso com riqueza de detalhes, falando de estudo, de cursos, e é isso. E no capítulo que eu falo sobre o plano B, é focando nesse tipo de profissão, que tem prazo de validade, como jogador de futebol, que é instável, como por exemplo ator, atriz, músico, entendeu? Tem que ter um plano B, tem que ter uma alternativa. Se não der certo aqui, eu tenho preparo ali. Já falei sobre isso, inclusive, em outros vídeos, tá? Já falei de atores que pararam de ser chamados para fazer novelas, coisa e tal. E como eles têm outras profissões, eles já se encaminharam para outras profissões. Alguns até já largaram a carreira artística. Estão dedicados às profissões que eles
abraçaram, entendeu? Por exemplo, psicólogos que foram atores, temos a Lídia Bronde, Paulo Castelli, Suzy Camacho, 3 exemplos aqui. Atores que atuam hoje como dubladores, temos a Hélida Lastorina, o Elcio Romar, Maria Helena Pader, o Mário Cardoso, sendo que esse último aqui, o Mário Cardoso, além de ator, ele é psicólogo também, ele também já teve consultório como psicólogo. Então, são pessoas que pensaram no futuro. Se der ruim aqui, eu vou para ali. Temos locutores de rádio, que também é uma outra profissão que é instável. E como você sabe, você está vendo aí, com o surgimento das plataformas de áudio, streaming, o jeito de escutar rádio mudou, coisa e tal. Então tem locutores que já não estão tendo mais espaço. As rádios já estão, eu tenho falado da tecnologia, que com o advento da tecnologia, muitas profissões estão sendo aí ou extintas ou diminuídas. As rádios já estão se adaptando para novos tempos. Há muito tempo que elas não têm mais locutor de madrugada. Então, muitos locutores nessa questão aí de não ter mais horário da madrugada, já perderam o emprego. Tem rádio que inclusive já para de ter locutor 10 horas da noite. O último locutor sai às 10. Então a rádio vem das 10 da noite até de manhã cedo, sem locutor. Então elas estão trabalhando com um quadro bem mais enxuto. Então tem locutores que foram para outros campos, tem locutores que são dubladores. Temos o Maurício Berger, a Adriana Rimmer, Malta Júnior, o Marco Antônio, sendo que esse último, Marco Antônio, além de dublador, é médico também, tá? Então, são pessoas que planejaram suas carreiras, visualizaram lá na frente. Eu falo sobre isso para você. Então, clica aí na landing page, você vai entrar na livraria livro.vc e vai fazer sua compra lá, tá? Ou, se você preferir, me chama no WhatsApp. Um livro, R$30, mais 20 da taxa de entrega. Ah, eu quero comprar 2 para dar de presente para alguém, R$50. 25 cada um, mais a taxa de entrega, que é 20. Ah, eu quero comprar 3, vou dar de presente para mais de uma pessoa, R$70. 23 e 33 cada um, mais os 20 da taxa de entrega. Ah, eu quero comprar mais de 3, me chama lá no WhatsApp que eu te passo os valores. Você pode mesclar com o Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, com o de Lodebar para Wonderland também. Tá? Pode mesclar, se quiser. Então tá aqui. Cuide bem da sua carreira profissional. É o melhor presente que você pode dar para alguém nesse final de ano, para que essa pessoa possa planejar a sua carreira profissional para o próximo ano, para ser bem sucedida. É o melhor presente para você mesmo. Melhorar sua empregabilidade, crescer na sua carreira profissional. Tá aqui para você. De Lodebar para Wonderland. Só para lembrar, daqui a pouco tem a mensagem, a ofensa de Ananias e Safira. Fica aqui, que daqui a pouco você vai ver a mensagem, tá? Vamos lá. De Lodebar para Wonderland. Esse livro aqui é um excelente presente que você pode dar para alguém nesse Natal. Por quê? Porque ele tem 11 histórias que são verídicas. Eu mudei nomes, datas e locais, para que as pessoas verdadeiras dessa história não sejam identificadas. Mas as histórias são verdadeiras, de pessoas que foram ao fundo do poço, mas que deram a volta por cima, através do seu encontro pessoal com Jesus. E nesse livro, eu faço esse convite para você, para que você possa não somente receber conhecimento que essas pessoas aqui transmitem para você, com as experiências que elas tiveram, com as quedas que elas tiveram, e eu convido você também a abrir o seu coração para Jesus, porque vai ficar mais fácil para que você dê a volta por cima. Então tá aqui, ó, um excelente presente para você dar para quem você ama, para essa pessoa que você está vendo aí que está numa situação difícil. E com a leitura desse livro aqui,
ela com certeza vai obter conhecimento e vai obter inspiração para dar a volta por cima. É um livro que vai contribuir muito para o seu crescimento emocional, para o seu crescimento mental, para você entender que, do mesmo jeito que essas pessoas deram a volta por cima, você também pode dar essa volta por cima, tá bom? Aqui eu compartilho com você histórias como a da Catarina, que foi criada na igreja, mas desanimou lá na adolescência porque foi perseguida por uma irmã mais velha, e aí ela desanimou, desviou, começou a fazer um monte de parada errada na vida dela, até que ela teve a oportunidade de dar a volta por cima. E aí você vai conhecer a história dela aqui no livro. Você tem a história do casal, Lindomar e Jaqueline. Qual dos dois odeia mais? Esse é o título do capítulo. Quem odeia mais? Era muita violência entre eles, muita traição entre eles, muita bebedeira, muita dependência química, até que eles tiveram a oportunidade deles, e você vai conhecer aqui a história, saber como eles deram a volta por cima. A história do pastor Marcelo, que estava lá pastoreando a igreja crescendo e tal, ele sendo abençoado. Aí ele começou a bater no peito achando que é o cara, como tem muitos que fazem aí, eles acham que são invencíveis, são imbatíveis e tal, que dá rajada disso, dá rajada daquilo, até que ele aprendeu na prática que não é bem assim, tomou-lhe uma rasteira, e aí você vai conhecer a história dele aqui, ó, de Lodebar para Wonderland. Excelente livro para você presentear para alguém. Clica aí na landing page que você vai ter acesso às livrarias nas quais você pode comprar. clubedeautores.com.br está lá para você. Wiclap.com está lá para você. Livro.vc está lá para você, tá? Para você comprar. Quer comprar diretamente comigo? Clica aí no botão do WhatsApp, me chama lá. Um livro, um exemplar, R$30 mais os 20 da taxa de entrega. Ah, eu quero comprar dois para presentear. R$50, 25 cada um mais os 20 da taxa de entrega. Ah, eu quero comprar 3, vou dar presente para mais pessoas. R$70, 23 e 33 cada um mais os 20 da taxa de entrega. Quero comprar mais de 3, me chama lá que eu te passo os valores, tá bom? Forma de pagamento comigo pelo WhatsApp, Pix. Então tá aqui, ó, de Lodebar para Wonderland. O melhor presente para você dar para quem você ama, o melhor presente para você mesmo crescer, principalmente espiritualmente e na área emocional. Você entender que do mesmo jeito que essas pessoas deram a volta por cima, você também pode dar a volta por cima. Você pode presentear com esse livro uma pessoa a quem você quer ver bem, a quem você quer ver se levantar e dar a volta por cima. Tá aqui, de Lodebar para Wonderland. E para encerrar essa parte dos livros, eu tenho o livro O Dinheiro Nosso de Cada Dia, que é um livro que eu só tenho na versão digital. Você vai entrar em amazon.com.br, procurar pelo nome O Dinheiro Nosso de Cada Dia, e você vai ter acesso a ele. Só adquirir, baixar na hora, e simples assim. E ali eu falo sobre tudo que é assunto relacionado a dinheiro. E eu quero que você aprenda uma coisa muito importante para essa época do ano. Essa época do ano, todo mundo quer que você compre tudo. Tá certo? Então você tem um bombardeio. O bombardeio do consumo. Eu falo sobre esse assunto no meu livro. Ah, mas você também está vendendo. Mas eu não estou querendo que você seja um consumista. Eu estou querendo que você adquira conhecimento. Tá? Leitura não é consumo. Leitura é cultura. Leitura é uma riqueza que você adquire para si mesmo. Leitura, quando você presenteia alguém com um livro, é uma riqueza que você compartilha com alguém. Tá? Porque você está compartilhando conhecimento. Está compartilhando informação. Tá? E dentro do livro Dinheiro Nosso de Cada Dia, eu falo sobre essa questão do consumo. Tá? Você que está vendo esse vídeo, você tem que entender que você só pode consumir dentro daquele patamar que você ganha. Você não pode fazer a maluquice de estourar cartões de crédito porque estão bombardeando sua cabeça com o consumo para que você adquira, porque você tem que ser igual ao seu vizinho. Você tem que se ligar que o seu vizinho
De repente ele tem um emprego estável, público, que você não tem. Então ele pode fazer um endividamento que você não pode, porque ele daqui a 5, 10 anos sabe que vai estar empregado, porque ele é um funcionário público, e você não sabe se você vai estar empregado daqui a 5, 10 anos. Esse é um dos assuntos que eu trato lá no meu livro, tá? E ali eu trato com riqueza de detalhes sobre isso. Só estou dando uma palhinha para você pegar o gostinho do que é. Então quero te convidar a comprar O Dinheiro Nosso de Cada Dia, disponível para você em amazon.com.br, somente na versão digital. Desejo que você verdadeiramente tenha uma excelente leitura, obtenha um tremendo de um crescimento, tá? Porque a leitura, ela vai trazer para você crescimento. E o crescimento, ele é grande, tá? Vou te falar. O crescimento, ele não vem só na vida espiritual, não, tá? Ele vem emocional, vem cultural, vem em muitas áreas, tá? Em muitas áreas da sua vida. Então é isso. Deus abençoe sua vida. Vem comigo. Daqui a pouco tem a mensagem, a ofensa de Ananias e Safira, Atos capítulo 5, do 1 ao 11. Mas agora eu quero falar sobre o Novembro Azul, tá? Novembro Azul. Vamos lá. Você sabe que todo ano, no mês de novembro, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela separou esse mês para falar especificamente aos homens sobre a questão da prevenção à saúde, tá? Por quê? Porque é provado estatisticamente que os homens morrem mais cedo do que as mulheres. Por quê? Porque os homens têm muito mais dificuldade para cuidar da saúde. Por quê? Porque existe a cultura de que o homem é o provedor. Até aí está certíssimo. Verdadeiramente o homem tem que ser o provedor da casa, tá? O homem tem que ser o sacerdote da casa. Quando eu falo em provedor, não é somente como essas pessoas aí estão ensinando aí, o provedor financeiro. É claro que o homem tem que ser o provedor financeiro. Isso não significa dizer que a mulher não pode trabalhar, tá? Isso significa dizer que a liderança nesse caso é do homem, a condução do lar nesse caso é do homem. Ele tem que ser o cara que provê a casa. E não é só prover financeiramente, é prover também como sacerdote da casa, levar a família a ter um equilíbrio. Por isso eu falei do meu livro Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, tá? Porque ali, nesse livro, eu falo desse equilíbrio aí, ó, aqui, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Eu falo sobre uma das pontas desse equilíbrio aí, dessa condução que esse homem como provedor, como sacerdote tem que ter. Mas vamos lá. Só que você, homem, para você ser um excelente provedor, para você ser um sacerdote da casa, você precisa cuidar da sua saúde. E como é que você vai cuidar da sua saúde? Vamos lá. Em primeiro lugar, você precisa cuidar da sua alimentação, tá? Como é que você cuida da alimentação? Comendo com qualidade, evitando comer coisas que não são saudáveis. Além disso, praticar algum esporte, isso é fundamental. Ah, mas eu trabalho pra caramba, eu saio de casa muito cedo, eu chego muito tarde, a minha realidade não sobra nem tempo para academia. E quem foi que falou para você que praticar atividade física você precisa da academia? Quem disse isso para você? Não fui eu. Se você fizer um planejamento financeiro e fizer para você caber no seu orçamento um crediário para você comprar, ou uma bicicleta tradicional, aquela que você pega e dá uma voltinha no seu bairro, tipo uma meia horinha antes de sair para trabalhar, ou uma bicicleta ergométrica que vai poupar de você o tempo de andar pelos arredores aí do seu bairro antes de sair para trabalhar. Você dá uma pedalada na sua casa mesmo, a meia hora que seja, toma um banho, se arruma, toma um café e mete o pé para o trabalho, você vai estar fazendo uma atividade física de qualidade.
Você também tem aquele seu futebol de final de semana, mas tem que ser futebol. Não é jogar 10 minutinhos, depois sair para encher a cara de cerveja e comer aquelas carnes gordurosas, aquelas linguiças gordurosas, não. Isso não é esporte, isso aí é enganação. Tá, você vai lá, joga o seu futebol, pá, de preferência se você puder jogar o jogo todo, tranquilo. Acabou o seu futebol, vai para sua casa, porque você tem que ser o provedor da sua casa lá, o sacerdote lá, tá com sua mulher, com seus filhos, não é ficar depois do jogo jogando conversa fora, não. Conversa fiada, perdendo tempo, não. Muitas vezes em conversas que nem edificam. Tá aqui, ó, avivamento, onde ele começa como alcançá-lo, que eu falo disso no capítulo 4. Então, aí voltando aqui à saúde. Então, eu falei do álcool, corta o álcool da sua vida. Por quê? Porque ele é um dos propulsores, dos potencializadores do aumento da gordura no fígado. E a gordura no fígado, se não for tratada, ela leva a cirrose e pode levar a óbito, tá? Não brinca com isso não. Ah, mas não é só o álcool não, eu falei da alimentação. Tá? Alimentos à base de açúcar, é refrigerante, é suco de caixinha, entendeu? Sorvete, que só tem gordura saturada. Tem uma lista, procura na internet, você vai encontrar uma lista imensa de alimentos que aumentam o índice de gordura no fígado. Combinados com a sua vida sedentária, ferrou. Então, Novembro Azul é para despertar isso aí em você. E eu quero falar da questão do câncer da próstata, porque o Novembro Azul bate muito nessa tecla, porque é o câncer que mais mata os homens. Por quê? Porque entra a questão do preconceito. O homem acha que se por acaso ele for lá, o urologista fizer o exame nele, o exame do toque, que ele vai perder a masculinidade dele. Não existe esse papo de perder a masculinidade. Quem tem, tem. Quem tem, não vai perder a masculinidade. E você, homem, tem que entender que você não está indo para um consultório médico para um encontro amoroso, não. Eu posso garantir para você que o médico não tem nenhum prazer em ver você lá pelado e colocar o dedo no seu traseiro para examinar. Eu posso garantir que ele não tem prazer nenhum com isso. Para ele, é um exame que ele está fazendo. Assim como o ginecologista não tem nenhum prazer em ficar examinando as mulheres lá. Para ele, é um exame que ele está fazendo. Ele não está com nenhuma intenção ali de fazer nada com a mulher, a não ser examiná-la para verificar a saúde dela. E é isso que você, homem, tem que entender, tá? E deixa eu te falar. Com a idade, com o aumento da idade, a partir dos 35, 40... os índices nossos, homens, de testosterona, eles diminuem. Por quê? Porque muitas vezes relaxamos com a alimentação, relaxamos com as atividades físicas. As atividades físicas, elas ajudam a aumentar os níveis de testosterona, tá? Ainda tem isso, quando eu falo para você praticar esporte, ainda tem isso, tá? A atividade física, ela aumenta os níveis de testosterona. E existem também alimentos que contêm testosterona. Você não precisa se encher de testosterona química. Alguns alimentos já fornecem isso para você. Procura na internet aí uma lista, tem um monte, tá? E outra coisa, você precisa sim procurar o urologista a partir dos 35, 40 para fazer o seu exame. Ele vai pedir um exame completo, hemograma completo, para ver toda a sua saúde como um todo, inclusive negócio de gordura no fígado e o PSA, tá? Que ele sinaliza se você está com algum risco de ter, por exemplo, o câncer da próstata. O PSA, o exame que é feito através do sangue, já sinaliza. Aí ele vai com certeza pegar um PSA alto em todos os homens praticamente, a partir dos 35, 40, é muito raro um que não tenha, porque é uma doença que é natural do envelhecimento do homem. A questão da próstata, o envelhecimento do homem faz com que a próstata aumente, fique aumentada. Aí tem a hiperplasia prostática benigna, HPB, cujos sintomas são parecidos com o do câncer da próstata, tipo, levanta toda hora durante a madrugada para urinar, dificuldade para ter ou manter uma ereção, e aí entra a ejaculação precoce. Aí vem problemas no casamento que podem ser evitados
com a prevenção. Um médico que tem esse olhar clínico vai passar para você fazer a ultrassonografia da próstata, beleza, você vai fazer, tranquilo. Ele pode passar outros exames para verificar a força do jato da urina, coisa e tal, para poder identificar se a próstata está pressionando demais a bexiga e tal. E se ele precisar, ele vai fazer o toque. E como eu já falei, é um exame como outro qualquer. Nenhum homem vai perder a masculinidade depois do exame do toque, se por acaso o médico precisar fazer. Então você, homem, tem que ter esse entendimento, cuidar da sua saúde, para que você possa sim ser o provedor da sua casa, o sacerdote da sua casa, ser um bom marido para sua mulher, cumprir com os seus deveres todos, inclusive os conjugais, aqueles lá de 1 Coríntios capítulo 7. Vá lá na sua Bíblia e olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, sobre os deveres do marido e da mulher no casamento. Então você tem que se cuidar, meu irmão, tem que se cuidar, meu querido, tá? Tem que se cuidar. Novembro Azul, por isso eu tô com essa camisa azul, que é para poder marcar isso aí para você. Mas isso não significa dizer que é só em novembro que você tem que cuidar da sua saúde. É durante o ano todo. Não é só em novembro que você vai correr, que você vai caminhar, que você vai pedalar, que você vai dar uma segurada na alimentação. É o ano todo. Novembro é só o mês que é para enfatizar isso. Então, fica aí a dica. Novembro Azul. Vem comigo. Daqui a pouco vou entrar no conteúdo da mensagem, a ofensa de Ananias e Safira. Agora eu quero falar sobre o Rio de Janeiro, sobre o que aconteceu aí. Você sabe, você está vendo esse vídeo, eu estou gravando ele na madrugada do dia 31 de outubro de 2025. Você sabe o que aconteceu? Foi na terça-feira, dia 28 de outubro. Você sabe que houve uma grande operação que envolveu mais de 2.000 policiais nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. Até a data de hoje, 31 de outubro de 2025, parece que foram contabilizados 121 mortos. Há uma grande probabilidade desse número aumentar. Ainda há uma grande probabilidade de ter ainda corpos nas matas, entendeu? Porque a coisa foi muito séria, foi muito grave. Vamos lá. Essa operação, ela é o resultado de décadas de descaso dos sucessivos governos que passaram pelo Rio de Janeiro, tá? Isso não é de agora. Isso vem de décadas e décadas. Não só dos governos estaduais, não, tá? Mas também dos governos federais e também dos governos municipais. Ah, como assim? Vou te falar agora. Se todos os governantes entendessem que é muito melhor construir escolas, equipá-las com equipamentos de alta qualidade, melhorar significativamente o salário dos professores, implementar aulas em tempo integral manhã e tarde, hoje essa sociedade não teria que lamentar por mais de 120 mortos. Lamentar. Eu tenho visto vídeos de pessoas que estão achando natural essas 100 e tantas pessoas morrerem desse jeito, tá? Então, infelizmente, ainda tem gente que leva para o lado ideológico. Tem o lado da extrema direita, que defende esse tipo de operação, que é essa extrema direita, ela tem uma ideologia que é truculenta. São aqueles mesmos que faziam gesto de arminha nos palanques e nos púlpitos das igrejas, sabe?
São aqueles mesmos que dizem que bandido bom é bandido morto. Entendeu? São aqueles mesmos que vibram com cancelamento de CPF. Pois é. E você tem a outra vertente, que é a vertente da esquerda, que vitimiza os bandidos, trata eles como vítimas da sociedade. Vamos lá. Na verdade, o que acontece? Se houvesse uma educação de qualidade no Brasil, verdadeiramente muitos jovens não teriam optado pelo crime. Isso é fato. E eu não sou de esquerda para ficar aqui falando isso. Eu não sou de esquerda. Não sou de direita, não sou de extrema esquerda, não sou de extrema direita, não sou de centro, não sou de centro-esquerda, não sou de centro-direita. Eu sou de Jesus. Eu sou um homem pensante, um homem inteligente. É isso que eu sou. Um homem que estuda, que lê, que tem cultura, que se informa. Então, sim, se os governantes tivessem se preocupado em construir escolas em tempo integral, com professores ganhando bem, podendo ensinar bem, com equipamento de alta geração, muitos desses jovens, sim, porque a grande maioria dos que morreram são jovens e adolescentes, eles estariam na escola, estariam com uma profissão, de repente praticando algum esporte, ao invés de estarem envolvidos nessas atividades aí. Tá? Eu falei muitos, não falei todos, porque há os que têm a índole ruim, realmente há. Ninguém aqui vem querer dizer que não tem, porque há os que têm sim a índole ruim e que mesmo assim eles iriam para o mundo do crime. E isso não está ligado necessariamente, a índole ruim não está ligada a ser pobre não, porque tem muito rico com índole ruim e que envereda por esse caminho. Foram criados nas melhores escolas, estudaram nas melhores universidades e deram porque não presta para o mundo do crime. Então não tem ligação com pobreza. Mas eu estou falando que se os governantes dessem estrutura, qualidade, ajudaria, tá? Melhoraria isso aí. Agora eu quero entrar na questão da igreja. Onde é que a igreja evangélica brasileira está? Em que lugar a igreja evangélica brasileira está inserida para mudar essa realidade? É essa mesma igreja evangélica brasileira que está alimentando os seus fiéis com o fast food gospel. O que é o fast food gospel? São essas mensagenzinhas ralas, a Bíblia chama de papinha, Paulo chama de papinha. Ainda estão se alimentando com papinha, não cresceram ainda no nível suficiente para receber alimento sólido. Ainda estão se alimentando de papinha. Eu chamo de fast food gospel, entendeu? O que é o fast food? É aquele lanche rápido que mata a fome ali durante alguns minutinhos, depois a pessoa está com fome de novo. Fast food é isso, tá? Então essas pessoas são incapazes de sentar para ter um alimento sólido, ou seja, esses crentes de hoje em dia não frequentam uma escola bíblica dominical, mas nem pensar. As escolas bíblicas dominicais estão cada vez mais vazias. Tem igreja que nem tem mais. Culto de ensino, igrejas que oferecem esse tipo de culto, que tem igreja que nem oferece, mas tem igreja que tem culto de ensino. Culto especial ou de ensino, de doutrina, cada uma tem a sua nomenclatura, mas frequência é mínima. Aí você vê esse monte de novidade, entre aspas, dentro das igrejas, esses avivamentos fake, muito roda-roda, muito pula-pula, e que não tem efeito prático nenhum. São pessoas vazias espiritualmente, e aí abre a porta para a política, a igreja evangélica brasileira totalmente politizada para o lado da extrema-direita, a extrema-direita que apoia esse tipo de coisa que aconteceu. E o resultado é esse aí. Quando nós, Igreja Evangélica Brasileira, nos conscientizarmos que a hora é de pregar a palavra de Deus,
a palavra verdadeira, tá? O alimento sólido, aquele que traz profundidade, aquele que faz a pessoa meditar profundamente na palavra, tá? Agora, para isso a igreja precisa dar a palavra, porque enche o culto de penduricalho, já falei isso em outro vídeo, enche o culto de penduricalho, aí dão para o pregador 15 minutos, 20 minutos. Vocês estão de brincadeira, né? Se vocês querem realmente uma igreja evangélica séria, uma igreja evangélica que realmente produza frutos de avivamento verdadeiro, vocês têm que tirar tempo do louvor. Ah, eu não estou falando que eu sou contra a música, não, eu sou músico. Eu trabalhei muitos anos na música da igreja, tá? Então não vem aqui querer alguém me atacar para falar que porque eu prego a palavra eu sou contra a música. Não, eu gosto muito de música, gosto muito. Como eu disse, eu fui músico muitos anos na igreja. Tenho nada contra a música. Eu só acho que tem que tirar um pouco do tempo que é dado à música na igreja. E a palavra tem que se ter mais ênfase. É isso que eu acho. Eu acho que meia hora para música na igreja tá muito bom. Só que tem igreja que é 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Acho que de 20 a 30 minutos é um tempo suficiente de louvor. De louvor, para que seja dada ênfase à palavra de Deus. E é isso que a igreja evangélica brasileira está precisando, alimento sólido. Por quê? Porque não tem. Aí esses crentes de hoje em dia não aguentam passar por uma prova, não aguentam enfrentar uma tentação, eles não têm sustentação. Eles não aprenderam com Jesus, que usou a palavra para poder rebater o diabo. Aí esses crentes de hoje em dia não querem estudar. Aí acontecem os escândalos, acontecem essas vergonhas que a gente vê toda hora na internet, esse monte de crente famoso aí fazendo vergonha, dando mau testemunho, escandalizando, e aí você vê a política entrando na igreja, e ao invés de ser pregada a palavra de Deus, é sendo pedido voto para político, e o resultado é que tem 15 milhões de desigrejados, o resultado é que tem mais de 40 milhões de desviados, o resultado é 100 e tantos mortos, numa chacina como essa aí. E onde é que está a igreja evangélica brasileira? Que não se mobiliza para fazer uma grande campanha de oração. Não é oração para livrar políticos corruptos da cadeia, não. Porque lugar de político corrupto é na cadeia. Lugar de político golpista é na cadeia. Lugar de quem mentalizou para fazer aquela arruaça lá no dia 8 de janeiro de 2023 é na cadeia. Quem financiou, quem incentivou, quem foi para lá fazer merda, lugar de todos é na cadeia. Então não é para levantar oração para impedir o político de estimação de vocês ir para a cadeia, não, tá? É para levantar oração pelo Brasil, porque o presidente que está lá precisa ser alcançado pela oração. Até porque a Bíblia diz que nós devemos orar pelos governantes. Não interessa se você não gosta do cara, do Lula. Não interessa se você votou no Bolsonaro. Sua obrigação como crente é orar pelos governantes. Está escrito na Bíblia. Essa Bíblia que está na sua mão é para você ler. É sua obrigação orar. Não é torcer contra o cara, não. Não é torcer contra ele, não. É orar por ele. Ah, mas aí 2026, se ele perder, sua obrigação é orar por quem entrar no lugar dele. Se ele for reeleito em 2026, sua obrigação é continuar orando por ele. 2030, ele não vai poder concorrer à reeleição. Sua obrigação é orar por quem for eleito. Seja o candidato indicado por ele, seja o candidato indicado por outro, enfim, não interessa. Sua obrigação como crente é orar pelo país. Orar pelos governantes. Tá? Fica a dica. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Lembrando que a sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento são muito importantes. Aqui nesse perfil, clica nesse coraçãozinho para você dizer que você gostou do vídeo. Deixe seu comentário, um comentário importante, relevante, construtivo. Compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Clica aí, ó, para você ficar me acompanhando aqui. Você está vendo esses vídeos aqui direto.
mas não está me seguindo ainda, não está me acompanhando. Clica aí para me seguir, para me acompanhar. E vamos para a mensagem. A ofensa de Ananias e Safira. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do 1 ao 11. A partir de agora, para que nós venhamos a crescer espiritualmente por meio desse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do 1 ao 11. Vamos lá. Verso 1. Havia um homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, que vendeu uma propriedade. Verso 2. Reteve uma parte e levou o resto do dinheiro aos pés dos apóstolos, afirmando que era o preço total. A esposa dele tinha concordado com essa mentira. Verso 3. Mas Pedro perguntou: Ananias, Satanás encheu o seu coração? Por que você permitiu isso? Quando você afirmou que esse era o preço total, estava mentindo ao Espírito Santo. Verso 4. A propriedade era sua para vender, ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, você podia decidir quanto ia dar. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não estava mentindo somente a nós, mas também a Deus. Verso 5. Logo que Ananias ouviu estas palavras, caiu morto. Todos os que ouviram o que tinha acontecido ficaram com medo. Verso 6. Então, os jovens cobriram o morto com um lençol, levaram-no para fora e o sepultaram. Verso 7. Cerca de 3 horas depois, entrou a esposa dele, sem saber o que tinha acontecido. Verso 8. Pedro perguntou-lhe: diga-me, vocês venderam aquela terra por este preço? Sim, respondeu ela, vendemos. Verso 9. Então Pedro disse: como é que você e seu marido puderam até mesmo pensar em fazer uma coisa dessas? Conspirar contra o Espírito do Senhor. Veja, do lado de fora daquela porta estão os jovens que sepultaram o seu marido. Eles vão levar você também. Verso 10. Imediatamente ela caiu morta no chão. Os jovens entraram e, ao ver que Safira havia morrido, carregaram o corpo para fora e o sepultaram ao lado do marido. Verso 11. Um profundo temor se apoderou de toda a igreja e de todos os outros que souberam o que tinha acontecido. Que Deus abençoe essa palavra e que ela verdadeiramente traga conhecimento profundo para nossas vidas e que sejamos alimentados por essa palavra. Vocês prestaram atenção e viram que essa palavra é muito forte. Só que essa palavra, muitas vezes, ela é mal ensinada, mal explicada por alguns pastores e pastoras, por alguns pregadores e pregadoras.
Tá? Por quê? Porque eles interpretam a seu bel prazer esse texto como se Ananias e Safira tivessem morrido porque se recusaram a ofertar tudo, porque retiveram parte do dinheiro, como se eles fossem obrigados a dar tudo. E com certeza você já recebeu esse tipo de ensinamento, que você tem que entregar tudo, que você não pode reter nada, principalmente esse ensinamento que vem das igrejas neopentecostais, tá? Que são adeptas da teologia da prosperidade, são adeptas dessa farsa que tem aí, que é para tomar o dinheiro do seu bolso, entendeu? Pois é. E que manipulam você de tal forma que você não pode ter dinheiro, que tem que ser tudo para a igreja. É assim que eles ensinam. E eu estou trazendo para você esse texto que é para você ver que a história ela é bem diferente, tá? E eu quero que você entenda bem algumas coisas que são muito importantes aqui, que se você não prestou atenção nessa leitura que eu fiz, eu vou esmiuçar aqui para você agora, verso por verso, para você entender a profundidade espiritual desse texto aqui, tá? Então vem comigo aqui e preste atenção, hein? Vou ler o verso primeiro. Havia um homem chamado Ananias com sua esposa Safira, que vendeu uma propriedade. E vou emendar com 2. Reteve uma parte e levou o restante do dinheiro aos pés dos apóstolos, afirmando que era o preço total. A esposa dele tinha concordado com essa mentira. Vamos lá. Aqui nós já estamos sendo sinalizados pelo próprio texto que o problema era a mentira. O problema não era eles reterem o dinheiro. Eu vou aprofundar aqui a leitura e você vai entender com riqueza de detalhes. O problema era a mentira, tá? Qual era o costume da época? Você já leu Atos dos Apóstolos, e se você voltar, eu estou lendo o capítulo 5, se você voltar nos capítulos anteriores, você vai ver que era um costume, e vendiam tudo, e repartiam tudo e tal. Era assim que funcionava ali. Mas Ananias e Safira, como você viu, você vai ver aqui, eles não tinham obrigação nenhuma de levar esse dinheiro para lá. Eles, aqui esses 2 versos que eu li para você novamente, nos mostra que eles eram casados, eles decidiram em comum acordo vender uma propriedade que era deles, decidiram em comum acordo levar o dinheiro ao templo e decidiram em comum acordo reter uma parte do dinheiro para si. Mas o problema é que eles mentiram, eles disseram aos apóstolos que estavam levando o dinheiro todo. O próprio texto fala que ela concordou com a mentira dele. Então aqui vai um recado para vocês aí, casais. Vocês têm obrigação de se policiarem. Se um dos cônjuges entrar numa de fazer uma coisa, de querer fazer alguma coisa errada, o outro precisa advertir. Não, pera aí, você está fazendo errado, vamos mudar isso aqui, tá? Se, por exemplo, Adão repreendesse Eva, quando Eva ofereceu o fruto proibido para ele, a humanidade não teria passado por aquilo tudo que passou, por essa derrota, por esse afastamento do homem com Deus. A religação só foi possível com o segundo Adão, Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Então, é essa parada, é isso que eu quero que você entenda. Não é porque são casados que tem que concordar com tudo, não. Não pode concordar com coisa errada. Se um quiser fazer uma coisa errada, o outro tem que chegar, não, pera aí, não é por aí não, vamos pensar aqui, não é assim não. Isso está errado. Vamos fazer diferente. Mas não. Ela fechou com ele na mentira. Esse é o problema. Vamos ler o verso 3?
Você vai entender. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou ler aqui no verso 3, hein? Mas Pedro perguntou: Ananias, Satanás encheu seu coração. Por que você permitiu isso? Quando você afirmou que esse era o preço total, estava mentindo ao Espírito Santo. Você prestou atenção aqui na leitura? Eles não falaram nada que eles estavam mentindo. Eles simplesmente chegaram, colocaram aos pés dos apóstolos o dinheiro e disseram que aquele era o valor total. Por que que Pedro viu que eles estavam mentindo? Porque Pedro era um homem de oração. Pedro era um homem a quem Deus dava visões abertas. Deus dava a ele as revelações que vinham diretamente do céu. E de cara ele percebeu. Ele teve a certeza de que Ananias estava mentindo. Porque vou ler o verso 4, você vai entender com riqueza de detalhes que Pedro não entregou só uma revelação. Vamos ler o verso 4 aqui para você entender. Pedro não deu um chute. Não jogou um verde para colher maduro, não. Olha o verso 4 que ele fala. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, você podia decidir quanto ia dar. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não estava mentindo somente a nós, mas também a Deus. Então aqui nós temos algumas lições muito importantes. A primeira, Pedro era um pastor que era muito íntimo de Deus, tinha muita intimidade com Deus. Quantos pastores hoje em dia temos que tem esse tipo de intimidade com Deus? Eu não estou falando desses aí que consultam esses aplicativos que tem aí para entregar esses revelamentos, essas profetadas não, tá? Não estou falando desses aí não. Não estou falando desses do Off the King, the Power, the Best, the Smile. Não estou falando desses não. Não estou falando desses caras não. Não estou falando desses que rodam no manto, que fazem um montão de pataquada não. Não estou falando desses não. Eu estou falando de Pedro. Pedro não entregou uma profetada. Pedro entregou uma revelação vinda do alto. Pedro não entregou um revelamento. Ele entregou uma revelação que veio do alto. E veio com detalhes. Ele esmiuçou. Você explicou para Ananias. Você poderia ter vendido ou não, como quisesse. Você poderia decidir quanto você iria dar. E por que você pensou em fazer tal coisa? O que o levou a fazer tal coisa? Pedro já foi vendo que Satanás encheu o coração de Ananias. E que era uma mentira muito grande que ele estava contando. Ananias estava contando uma mentira, mentindo diante de Deus. Olha, vou falar uma coisa para você. Se houvesse na igreja evangélica brasileira uma quantidade grande de pastores desse nível aqui de Pedro, olha, todos os cultos e a gente ia ver um monte de gente caindo morta lá, hein? Mentindo diante de Deus. Subindo para pregar com a vida toda torta, toda zoada, toda no pecado. Entendeu? Sábado à noite bebendo, aí domingo tá lá na igreja, em ministério, metendo a mão na cabeça dos outros para orar. Em adultério, conheci casos, já falei aqui, na mesa de consagração, a mulher na mesa da consagração, botando a mão na cabeça dos outros, orando e adulterando. Tá de brincadeira, né? Os caras nos Gideões subindo o púlpito para pregar, depois da pregação ia correndo para a zona, ou vinha da zona para pregar, ou vinha do bar para pregar, fedendo a cachaça, fedendo a cerveja, fedendo a uísque, fedendo a vinho, fedendo a perfume barato de piranha, com o resto de cocaína no nariz,
aqueles pó que fica agarrado no espelho do nariz. O naipe era esse aí. Os escândalos estão aí, não estou inventando nada, os escândalos estão aí. Os escândalos estão aí. Quantos? Se houvesse uma quantidade de pastores com essa unção de Pedro aqui, o negócio ia ficar feio. Vocês perceberam que Pedro, em nenhum momento ele foi informado, nem Ananias nem Safira falaram nada, que retiveram o valor. Eles colocaram o valor e disseram que era o valor total. Mas Pedro foi logo, ó, vem cá, por que você segurou o dinheiro? Por que você está mentindo? O problema não foi ele ter segurado o dinheiro, o problema foi a mentira. Vou repetir, o problema aqui de Ananias e Safira foi a mentira. Eles mentiram para Deus, eles mentiram ao Espírito Santo. Esse foi o problema. É isso que eu quero que você entenda, tá? Porque Paulo ensina sobre a oferta, que a oferta ela é dada com liberalidade. Então é conforme a sua prosperidade, conforme a sua liberalidade, tá? Não é um líder que vai chegar e determinar que você tem que dar 100, tem que dar 1.000, tem que dar 10.000, tem que dar 500, tem que dar 50. Não. Não é isso não, tá? É o que Deus tocar no seu coração de acordo com a sua prosperidade. Você não vai deixar de levar o pão de cada dia para sua casa para botar dinheiro no altar da igreja, não. Ah, que Deus vai abençoar. Deus, você acha que Deus recebe propina para abençoar alguém? Você está propondo isso para Deus? Você dá uma propina para Ele abrir as portas para você? É isso que você está propondo? Você tem certeza que é isso? Porque é o que parece. Porque quando você quer negociar, você está oferecendo uma propina para Deus. Pô, ó Deus, eu vou te dar vou deixar um dinheiro aqui na igreja para você me abençoar. É o quê? É propina para Deus? Se liga, meu querido. Se liga, minha querida. Vamos continuar a leitura? Você já se ligou, né? No nível de intimidade que Pedro tinha com Deus, para Deus revelar as coisas para ele. Certinho. Sem decanta labandaia e decomaná. Ele foi direto ao assunto. Disse o que Ananias estava fazendo errado. Não chutou. Ah, tem alguém... Não, ó, você, Ananias, você está errando, está pecando nisso. Li para você. Vamos ler o verso 5. Logo que Ananias ouviu estas palavras, caiu morto. Todos os que ouviram o que tinha acontecido ficaram com medo. Vou ler o 6. Então os jovens cobriram o morto com um lençol, levaram-no para fora e o sepultaram. Então, vocês viram que até aqui Ananias estava sozinho diante de Deus. Safira não estava. Só Ananias. Foi lá, colocou o dinheiro lá. Aí foi onde Pedro confrontou ele. Que Deus mostrou para Pedro que Ananias estava mentindo. A Safira tinha concordado com ele. Você imagina o susto que aquelas pessoas tomaram quando Ananias caiu morto, fulminado, porque foi pego na mentira, porque ele mentiu diante de Deus. Ah, mas por que Deus tratou desse jeito? Bom, essa pergunta você tem que fazer diretamente a ele. No grande dia, quando você estiver diante dele face a face, se assim você estiver, você pode fazer essa pergunta diretamente ao Senhor. Por que ele ceifou a vida de Ananias imediatamente? Talvez porque o Senhor tenha ficado irado com aquela mentira. Vamos lembrar que Jesus falou em João 8,44 que o diabo é o mentiroso e pai da mentira. Tá? E como o diabo é mentiroso e pai da mentira, então podemos dizer que quem mente é filho do diabo. Quem mente é filho do diabo. Quem mente está fazendo a vontade de Satanás abertamente. É complicado. É complicado, a gente tem que lutar com essa coisa de negócio de mentir. É complicado. E Ananias fez algo muito grave. Como eu disse, o problema foi a mentira. O problema não foi ele ter segurado, retido parte do dinheiro.
Ele poderia ter retido o dinheiro, o quanto dinheiro que ele quisesse. Ele poderia ter destinado, tipo assim, ó, vou ofertar a metade só, a outra metade. Ele poderia ter dito aos apóstolos, ó, eu vendi minha propriedade, estou ofertando metade, vou ficar com a metade. Beleza, não ia ter problema nenhum. Pedro falou isso, eu li o texto para você. Pedro falou isso para ele. E se ele não quisesse vender a propriedade, ele não era obrigado a vender. Pedro também falou isso para ele. Você poderia ter vendido ou não, do jeito que você quisesse. Então, digo e repito, a ênfase aqui é a mentira. A ofensa de Ananias e Safira foi a mentira. Vamos ler o verso 7 para você entender, tá? Cerca de 3 horas depois, entrou a esposa dele, sem saber o que tinha acontecido. Aí, verso 8. Pedro perguntou-lhe, diga-me, vocês venderam aquela terra por este preço? Sim, respondeu ela, vendemos. Pedro já havia recebido de Deus a revelação completa. Ele já sabia que Ananias e Safira estavam totalmente de acordo com relação àquilo ali. A mentira tinha sido combinada pelos dois. Pedro já sabia disso. Deus já tinha dado a revelação a ele. Por isso Pedro foi certeiro e fez a pergunta. Diga-me, vocês venderam a propriedade por este preço? Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Num casamento, vou dar uma dica para o homem. Não entra numa de mentir para sua mulher, porque a mulher ela vai pegar. E quando ela fizer uma pergunta para você, ela já sabe a resposta. Então, é melhor você contar. Vale para você também, filho. Se a sua mãe fizer uma pergunta para você, não entra numa de mentir. A sua mãe já sabe a resposta. Então é melhor você abrir o jogo e falar a verdade. Pedro, quando perguntou para Safira, ele já sabia a resposta. Ele já sabia que a Safira estava de acordo. Ela não sabia que Ananias já tinha morrido. Ela não sabia que a mentira dela tinha sido descoberta. Ela não estava sabendo. Ela estava lá na casa dela, lá, sem saber de nada. Chegou, e aí Pedro fez a pergunta, e ela pegou e confirmou a mentira. Não, nós vendemos por esse preço. Aí vamos ler o verso 9 para você entender o que Pedro fala para ela. Então Pedro disse, como é que você e seu marido puderam até mesmo pensar em fazer uma coisa dessas, conspirar contra o Espírito do Senhor? Veja, do lado de fora daquela porta estão os jovens que sepultaram o seu marido. Eles vão levar você também. Verso 10. Imediatamente ela caiu morta no chão. Os jovens entraram e, ao ver que Safira havia morrido, carregaram o corpo para fora e o sepultaram ao lado do marido. Então, a mesma sentença que Deus deu a Pedro, Deus deu a Safira também. Certamente Deus ficou extremamente irado, como eu disse, com a mentira. Não foi porque retiveram o dinheiro. Vou bater nessa tecla até eu encerrar a mensagem. Não foi porque retiveram o dinheiro, foi porque eles mentiram, dizendo diante de Deus, ali no altar, na presença dos apóstolos ali, dizendo que estavam entregando tudo quando não estavam. Como eu disse e repito, se eles tivessem dito, nós vendemos por X,
nós estamos entregando aqui metade de X, a outra metade de X nós vamos usar. Beleza, não ia ter problema nenhum, tá? É isso que você tá vendo esse vídeo, você precisa entender isso aí, para que você não seja ludibriado na fé por esses charlatães que tem aí, tá? Que ensinam essas coisas totalmente incompatíveis com o que a Bíblia ensina, tá? E o detalhe é que esse texto é claro, não tem nem, não é nem interpretativo, é claro. Pedro, desde o começo, ele fala, é a mentira, o problema é que você mentiu. Você poderia ter vendido e decidido quanto você ia ofertar. Você não precisava nem vender se não quisesse vender. Pedro fala isso, eu li para você. Eu li o texto. Lê de novo aí. Depois de terminar de ver o vídeo, lê de novo. E de novo, para que você entenda. Você não pode ficar sem entender uma pregação, não. Estou procurando explicar de forma bem didática para que você entenda. Você não pode ficar sem entender, não. Entendeu? E eu estou dando a dica para você ler diretamente no texto. O texto está claro. Vamos para o verso 11, para a gente então encaminhar para esse fechamento aí. Tá? Vamos lá para o verso 11. Um profundo temor se apoderou de toda a igreja e de todos os outros que souberam o que tinha acontecido. Esse temor significa um respeito supremo, uma reverência suprema. E nesse caso aqui, de pessoas que de repente não tinham aquela intimidade com Deus, talvez até um pouco de medo mesmo. E vou falar uma coisa para você, está faltando isso na igreja evangélica brasileira. Está faltando esse profundo temor. Porque tem muita gente que está dentro da igreja, está brincando, está vivendo de qualquer jeito, sem o menor temor de Deus. Mas por que estão vivendo assim? Porque começando pela prateleira de cima, os pastores, a maioria infelizmente, não tem nem 5% dessa unção de Pedro aqui. Não tem. É claro que tem alguns que tem, não estou generalizando. Mas a maioria não tem. Por isso as coisas estão desse jeito. Posso falar uma coisa para você com toda sinceridade? Eu vou repetir até, porque eu já falei isso em outros vídeos. Se todos os pastores fossem pastores de oração, fossem pastores de subir monte, fossem pastores de consagrar suas vidas ao Senhor, fossem pastores de leitura profunda da palavra de Deus, fossem pessoas de intimidade profunda com Deus, Deus já teria revelado a esses pastores muita coisa errada que está acontecendo no meio evangélico. Muitos desses pastores e pastoras itinerantes, desses pregadores e pregadoras itinerantes, nunca subiriam ao púlpito para pregar. Muitos desses cantores e cantoras que andam por aí nunca pegariam um microfone para cantar. Muitos desses músicos que andam por aí tocando nunca pegariam um instrumento da igreja para tocar, porque esses pastores teriam essa unção poderosa que Deus deu a Pedro e o próprio Senhor já teria revelado a eles. Quer base bíblica para confirmar o que eu estou te falando? Jeremias 33:3. O que Deus falou para Jeremias? Clame a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e firmes que você desconhece, que você não sabe. Então Deus promete dar visões abertas a quem buscá-lo. E Pedro era homem disso, de oração, de busca. Porque Deus revelou para ele, se Pedro não tivesse a vida dele correta ali no altar, buscando, consagrando a vida dele realmente, se disponibilizando a Deus dar a ele as visões abertas, Pedro nunca teria descoberto a mentira de Ananias e Safira, porque Ananias e Safira disseram a todos eles, aos apóstolos, que estavam levando o valor total da venda da propriedade, e eles estavam mentindo desde o começo. Foi Deus quem revelou isso a Pedro. É isso que eu quero que você entenda, tá? E se você quiser saber da sua própria vida, o que Deus tem para você, busque a presença do Senhor, coloque a sua vida no altar, consagre a sua vida ao Senhor. Ele mostra, Ele revela. Ele pode revelar a você as coisas por meio de sonhos, pode revelar as coisas a você através de visões abertas, pode revelar as coisas para você por intermédio de uma pregação como essa,
como outras tantas que tem por aí na internet, como outras tantas que tem nos púlpitos das igrejas. Deus pode usar. Deus pode falar diretamente com você mesmo, na sua intimidade. Tá? Pode falar, Ele fala. A gente é que tem que ter a disposição para ouvir. A gente tem que ter os ouvidos abertos para ouvir. A gente tem que ter a disposição para realmente se colocar na presença do Senhor para que Ele mostre. E é isso que eu quero compartilhar com você. Vamos fechar, tá? Vamos lá. Quais são os pontos principais dessa mensagem para nós entendermos? E aí eu encerro. O primeiro deles, oferta é algo liberal. Os apóstolos nunca obrigaram Ananias e Safira a venderem a propriedade deles e levarem todo o dinheiro para lá. Pedro falou isso no texto. Ananias, você poderia ter decidido vender ou não, se quisesse. E você poderia, caso vendesse, você poderia decidir quanto você queria ofertar. Ananias e Safira tiveram a liberdade para vender a propriedade ou não. E no caso da venda, eles tiveram liberdade para decidir quanto iriam ofertar. Não havia necessidade deles mentirem. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Tá? Segundo ponto que você tem que entender. Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo porque ele buscava. Ele era cheio do Espírito Santo porque ele era homem de oração. Ele era cheio do Espírito Santo porque ele era um homem que tinha o temor do Senhor. Então, se você quiser ser desse jeito, de receber do Senhor essas revelações, como Pedro recebeu da parte do Senhor, você precisa ser nesse mesmo naipe de Pedro aqui, tá? Nesse mesmo nível de Pedro aqui. Vida de oração, vida de estudo da palavra, vida de entrega, de busca, de separação, de consagração. Pode ser crente Nutella não, tá? Como tem um montão aí, crente Nutella fica um tempão na internet e não para um tempinho para orar. Fica um tempão na internet e não para um tempinho para ler a palavra de Deus. Fica um tempão diante da televisão e não para um tempinho para se consagrar, para buscar a presença do Senhor. Só se alimentando de lixo. Olha, eu não sou contra a internet, não sou contra a televisão, não sou contra lazer, não sou contra nada disso. Eu estou falando de administração do tempo. Eu já preguei, inclusive, sobre a administração do tempo aqui, tá? Já preguei. Então essa é outra verdade que nós precisamos entender, tá? Esse nível espiritual de Pedro aqui. Ananias e Safira não falaram nada. Pedro recebeu de Deus a revelação que eles estavam mentindo. E Pedro enfatizou que o problema era a mentira. Outra coisa que nós precisamos entender. O problema de Ananias e Safira foi a mentira. A ofensa de Ananias e Safira foi a mentira. Não foi a retenção do dinheiro, foi a mentira. A outra coisa que temos que entender é que a punição da morte de Ananias e da morte de Safira foram dadas diretamente por Deus. Porque certamente ele se irou profundamente com a mentira. Não foi com a retenção do dinheiro. Estou batendo nessa tecla aqui. O problema foi a mentira. Então, começa a pensar em falar a verdade. Começa a pensar em encarar as suas verdades. Tá? Porque a Bíblia nos diz lá em Provérbios: quem esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessa e abandona alcançará misericórdia. Está escrito na palavra de Deus. Também está escrito que em 1 João, se nós confessarmos os nossos pecados a Cristo, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, temos sim liberdade para confessar os nossos pecados, para pedir perdão, para buscar o conserto, para não andar na mentira, para não sermos pegos na mentira. Tá? E a última coisa que temos que ressaltar aqui, que precisamos voltar a ter, é o temor de Deus, que nós não estamos tendo. É o temor de Deus que as lideranças das igrejas não estão tendo.
Estão botando político dentro da igreja, político que não é crente, para ficar fazendo gesto de arminha, para ficar, ao invés da palavra de Deus ser pregada, os caras estão pedindo voto, dentro da igreja cantando musiquinha para homenagear político. A política no Brasil virou futebol. Os caras torcem para político como torcem para clube de futebol. Quando na verdade não é assim que funciona. Na verdade não é desse jeito que funciona. O resultado é esse aí. O Brasil dividido, a sociedade do jeito que está. Falei sobre isso ainda há pouco. Vai dar uma olhadinha lá no vídeo que eu fiz, na parte que eu falo sobre o Rio de Janeiro. Vai lá. Você vai ver lá aqui que eu falei. Pois então, é isso que eu quero que você entenda, que é hora de resgatar esse temor. Tá? Vamos lá. Só até aqui foi que o Senhor ministrou meu coração, e o tema da mensagem de hoje foi a ofensa de Ananias e Safira. Eu preguei essa palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do 1 ao 11. Desejo que Deus abençoe a sua palavra e que ela continue vibrando no seu coração e que você medite nela. Leia, releia a palavra de Deus que eu preguei aqui para você. Veja o vídeo, tá? Novamente, para que você não tenha nenhuma dúvida. A vantagem da internet é essa. Quando a gente ouve uma mensagem no púlpito, acabou, às vezes se o pregador não foi claro, a pessoa fica com dúvida, coisa e tal. Mas a vantagem da internet é essa. Bateu a dúvida, você volta lá para ver o que a pessoa falou, para você tentar entender a mensagem, para você verdadeiramente se alimentar. Bem, muito obrigado porque você ficou até aqui, você teve paciência para me ouvir, para ver essa mensagem. Muito obrigado, eu quero te agradecer. Você que viu esse vídeo aqui no YouTube, eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas eu vou falar agora aqui, tá? E vai servir para você também que está vendo nas plataformas de vídeo curto, no Quai, no TikTok, no Instagram. A partir de dezembro, eu vou começar uma série de mensagens, cujo título é O Sermão Escatológico de Jesus. Qual é a base bíblica? Mateus capítulo 24. Eu vou trazer 7 mensagens, exatamente como está divididinha na Bíblia lá. Tópico por tópico, exatamente como está dividido na Bíblia. Eu vou trazer daquele jeito. Não vou trazer seguida, não. Eu vou intercalar. Eu vou começar no dia 5 de dezembro. Então eu vou pregar uma dia 5, vou pregar outra dia 12. Aí dia 19 eu vou trazer uma mensagem de Natal, dia 26 eu vou trazer a mensagem de Ano Novo. Aí vou entrar em janeiro, vou intercalar uma mensagem dessa, da série O Sermão Escatológico de Jesus, com outra mensagem sobre outro tema que Deus ministrar ao meu coração para trazer para você, e vou intercalar até pregar as 7 mensagens. Então eu quero te convidar a continuar me acompanhando aqui, tá? Toda sexta-feira tem vídeo novo para você aqui no YouTube, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal, você que está vendo o vídeo, mas não se inscreve aí, tá? Que isso vai ajudar o vídeo a ter um alcance maior. Clica no sininho para você receber as notificações. Publiquei vídeo, você recebe a notificação. Clica aí no sininho. Deixa o seu like. Porque assim o YouTube entende que você gostou e ele vai divulgar o vídeo para mais pessoas. Vai fazer com que o alcance aumente. Deixe seu comentário que seja importante, relevante, construtivo. Compartilhe o link nos grupos e nas redes sociais. Compartilhe esse vídeo para que o alcance dele fique maior, para que mais pessoas possam ver essa mensagem. Você que está vendo no Quai, no TikTok, no Instagram, clica nesse coraçãozinho aí para você sinalizar que gostou. Deixe seu comentário também, importante, relevante, útil, construtivo, tá? E compartilhe o vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais. E clica aí nesse botão aí para você me acompanhar, me seguir. Você vê esse vídeo direto. Lembrando que toda sexta-feira eu começo uma série nova. E eu vou até a quarta da semana seguinte, com a série nova de vídeo, para que você tenha a sua vida espiritual edificada. E você sabe que os vídeos vêm por parte. E quero lembrar você que, a partir de dezembro, vou pregar uma série de mensagens, o Sermão Escatológico de Jesus, baseado em Mateus 24.
Fica me acompanhando para você não perder. Então vamos lá. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mais uma vez, muito obrigado que você ficou até aqui. Eu espero você na próxima semana, no próximo vídeo, com a permissão de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.